Bem-vindos ao segundo episódio do Tributo Nacional. Hoje a gente começa relembrando a vida de Adoniran Barbosa, um dos maiores cronistas musicais de São Paulo. Ele nasceu em 1910, no interior da cidade de Valinhos, mas foi na capital que ele encontrou inspiração para contar a história do povo comum, sempre com muito humor e melancolia. E olha que o nome dele nem era Adoniran, né? Era João Rubinato. E ele escolheu esse pseudônimo para ficar mais artístico. E deu certo. Trem das 11 é provavelmente o seu samba mais famoso, que virou quase um hino paulista. Todo mundo conhece aquele refrão. Ele dizia, que a música tinha muito da vida real. Ele mesmo morava longe e precisava pegar o último trem para casa. Adoniran também compôs Saudosa Maloca, que fala da demolição da casinha de madeira onde os personagens moravam. Essa música é quase um documento histórico sobre a transformação de São Paulo e da vida dos migrantes. Tem quem diga que ele foi o primeiro a criar uma linguagem bem brasileira no samba paulista, sem imitar o sotaque carioca. E mesmo que a indústria musical demorasse para aceitar seu estilo, ele nunca desistiu de contar essas histórias. E o resultado é que hoje, mais de 40 anos depois da sua morte, as canções continuam, vivas e ganhando novas versões. Vamos mostrar que a maloca, o trem e a saudade ainda moram no coração de quem ama a música brasileira. E depois desse grande clássico, nós vamos seguindo aqui as nossas homenagens. E agora é a vez daquele que é considerado a voz de veludo que encantou o Brasil, Nelson Gonçalves. Ele nasceu em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, em 1919 e começou a cantar profissionalmente aos 40 anos. Mas antes disso, ele foi engraxate, ajudante de pedreiro e até lutador de boxe. Pouca gente sabe dessa fase da vida dele, hein? E foi com muita luta mesmo que ele venceu o preconceito e chegou ao rádio, onde a sua voz ganhou destaque. Um dos maiores sucessos é A Volta do Boêmio, de Adelino Moreira. Quando ele cantava essa música, parecia que ele estava contando a própria história. Ele passou por momentos difíceis com dependência química, mas deu a volta por cima e reconquistou o público. Nelson gravou simplesmente mais de 2.000 músicas e vendeu apenas 75 milhões de discos, um recorde impressionante, né? E ele tinha um jeito único de interpretar, com aquele grave poderoso e ao mesmo tempo cheio de emoção. Os seus boleros, sambas canção, ajudaram a construir a trilha sonora de gerações inteiras. Ele também era conhecido pela elegância no palco, sempre impecável com seus ternos. E hoje a gente se lembra dele como um símbolo de resistência e do amor à música. E depois desse clássico que é A Volta do Boêmio, agora é hora de ninguém mais, ninguém menos que o mestre Pixinguinha, que nasceu Alfredo da Rocha Viana Filho, no Rio de Janeiro, em 1897. Ele foi um dos fundadores do choro moderno, transformou a música instrumental. Pixinguinha começou a tocar flauta bem cedo e aos 14 anos já se apresentava em teatros e cinemas. E ele também foi um dos primeiros arranjadores do país. Ele criou orquestras que influenciaram todo mundo. Entre as obras-primas dele, Carinhoso é provavelmente a mais conhecida. Até hoje emociona quem ouve. Mas ele também compôs dezenas de choros, polcas e valsas, que se tornaram clássicos. Uma curiosidade é que Pixinguinha foi criticado por alguns músicos da época por usar instrumentos de sopro, o que era novidade no choro. Mas ele insistiu e ele acabou criando um estilo que virou tradição. Um verdadeiro pioneiro, né? Outro feito importante foi a gravação com o grupo Oito Batutas,
que excursionou até Paris na década de 1920. Agora você imagina levar o choro brasileiro para a Europa naquela época. Uma conquista histórica, né? O Dia Nacional do Choro, comemorado em 23 de abril, em homenagem ao seu aniversário. Por último, e não menos importante, vamos falar aqui de Ataúfo Alves, nascido em 1909 em Miraí, Minas Gerais. Ele foi para o Rio de Janeiro ainda jovem e começou a trabalhar como engraxate e entregador. Mas logo ele mostrou um talento para compor, cantar, e em 1933 ele conseguiu gravar a sua primeira música. Entre os seus maiores sucessos está Ai Que Saudades da Amélia, que virou uma das canções mais populares do Brasil. Ataúfo também teve uma importância grande por aproximar o samba das rádios e do mercado fonográfico. Ele trabalhou com nomes como Carmen Miranda, Orlando Silva, que ajudaram a espalhar as suas músicas por todo o país. Outro sucesso marcante foi Mulata Assanhada, sempre com aquele ritmo gostoso que era a marca dele. Diziam que Ataúfo tinha um sorriso contagiante e uma presença de palco única. Mesmo depois da fama, ele continuava simples e muito ligado às raízes do samba. Por isso, hoje a gente celebra esse mestre que deu voz ao cotidiano com tanta poesia. E o nosso convidado de hoje, grande pianista e meu xará, Gustavo Toniolo. Gu, seja bem-vindo. Obrigado. Sinta-se em casa. Com Seja certeza. bem-vindo, Gugu. Valeu, Isso irmão. aí. O Gustavo é vamos dizer assim, uma das maiores referências que a gente tem aqui na nossa região aqui de músico, de instrumentista, além de ser, como o Gu, ali, né, falou, um grande irmão, né, de longa data, né, Gu? Faz tempo. Instrumentista, assim, nato, né, alta referência de qualidade de música, e a gente vai bater um papinho aqui com ele para saber um pouquinho da história, das referências, né, de como é que começou essa caminhada do Gu, né? Daí, Gu, conta um pouquinho pra gente aí como é que foi seu início na música. Então. Isso daí começou desde criança já? Sim. Foi obrigado. Não, a gente estava conversando em off agora, né? Isso. Um pouquinho antes. Foi exatamente igual o caso da sua menina. Sei. O meu pai comprou um teclado para o meu irmão. Meu irmão, ele é 10 anos mais velho que eu. Então, meu irmão tinha na época lá 18, 19 anos e ele já tocava violão. Aí, quis um teclado, meu pai comprou um Giannini, que tinha 3 botões assim. Nossa. Até um dos botões você Tinha tocava... quanto? 8? Hã? 8 anos você tinha? 9. 9? Era um Giannini de madeira, assim, eu tenho até hoje, tá lá em casa. Você tem ele? Tenho, Nossa. eram 3 botões de som, só 3 sons. O botão do meio parecia uma cigarra, assim, era horrível, assim. E meu irmão acabou não vingando, aí meu pai falou, viu, vai, põe ele pra fazer aula, eu no caso, né? E aí eu fui fazer a primeira aula, eu lembro até hoje, eu voltei chorando, que eu falei, não quero, eu não consegui estudar. Com quem que você foi fazer aula, Gu? Foi com a minha primeira professora, ela chama Marisa Lebê. A Marisa. Marisa Lebê. Marisa Lebê. Inclusive, eu conheço muito o filho dela, o Leonardo, muito amigo meu também, o Beto. O Beto Lebê é sensacional, Sim, né? sim. Beto Lebê, ele tá, acho que, morando fora hoje, tudo, né? E aí, eu acabei meio que na segunda aula, ela falou, não, calma, vamos tocar aqui, eu te ajudo e tal. Aí eu meio que dei uma relaxada e foi. E tá foi até embora. hoje. Tô até hoje. Ô, Gu, 40 anos. Isso que eu ia falar, né? 40 anos, Gu. 40 40 anos de música, né? Eu não tinha pensado nesse número aí. Não, mas é sensacional, né? Porque quanta coisa, né? Quanta história, quantas amizades, quantas coisas deu para passar, vivenciar nesse tempo aí, né? Não, com certeza. E fala uma coisa pra gente, assim, dentro desse processo de formação, você conseguiria dizer pra gente, assim, algumas influências que você gostaria de pontuar dentro da nossa música brasileira, né? A gente sabe que tem muita coisa, muito vasto, né? Sim. Mas alguma coisa que você acha que é interessante, assim,
trazer à tona, né? Lembrar dentro desse processo seu de formação? Eu sempre fui muito curioso. Eu acho que esse foi um dos motivos de eu ter seguido o caminho. Uhum. Eu nunca me contentei só em tocar o que está escrito ali, então eu sempre gostei muito de procurar os porquês, assim, por que esse acorde soa desse jeito, por que uma quinta soa assim e tal. Então, isso foi despertando curiosidade. Eu comecei aprendendo, era órgão ainda, não era teclado. Era órgão que eram 2 teclados, tinha um pedal com uma mão, com o pé baixo, pedais, né? Com baixo, com o pé esquerdo, e o pé direito era um pedal de volume, que você acionava o ritmo, assim. Então, até já... Isso, desculpe te interromper, mas isso tem uma referência também com a música da igreja? Sim. Também tem, né? Você sim, toca até hoje, acho. Toco até hoje na igreja. Eu comecei a tocar lá, né? Porque a música litúrgica tem muito isso do órgão, né? Tem bastante. Só que aí o tempo foi passando, começou a surgir os teclados, que eram mais práticos, mais leves, mais baratos até, né? E aí, desde que eu comprei meu primeiro teclado, aí eu não toquei mais órgão, mas aí a gente foi se adaptando ali, é quase que a mesma coisa, né? Uhum. A escola do órgão ajudou muito, porque são 2 claves, ou 3 claves, na verdade, né? Sol, Fá e Fá, porque tem uma clave só pro pedal também, né? Então isso ajudou bastante. E aí foi indo. Você falou com relação aos compositores, né? As referências, né? Algo que, né? A gente tem aquelas pessoas que a gente acaba meio que se espelhando, né? Sim. Usando como referência, né? São muitos. Assim, eu tenho a minha maior referência, né, brasileira, e até dentre os internacionais, para mim, a maior referência minha é o César Mariano. Eu imaginava não que tem fosse. Como. Então, ele foi um cara assim, sensacional, né? Desde a primeira vez que eu ouvi, que a gente já começou a perceber as nuances, a forma, a musicalidade, tanto a harmonia, então, os improvisos dele, você vê que não são improvisos, parece que são melodias Sim. criadas ali. Então, ele com certeza é a minha maior referência. Fora, né, nem tenho o que falar de Ivan Lins, Djavan, né, que eu acho que aqui com certeza a gente tem uma riqueza que poucos países têm a riqueza que a gente tem aqui. Isso eu falo com um coração verdadeiro mesmo. Sim, mesmo conhecendo, lógico que a gente gosta muito de influência do jazz, do blues, mas a música brasileira... Riquíssima, né? Que meio que conseguiu reunir um pouco de tudo isso aí e não adianta. O que a gente tem aqui Porque música tem até aquela coisa, né? Tem a música que a gente gosta de ouvir e tem a música que a gente gosta de tocar. Né? Às vezes a gente, né, diferencia isso daí. Até ontem a gente estava conversando com o Gel, né? Até o Gu também conhece, né? Grande Gel, grande baterista. Até o Gu estava falando a respeito da pessoa que tem o privilégio de estudar a música brasileira, como isso amplia, né? O repertório motor cognitivo, né, dela, né? Porque realmente é uma coisa assim incrível, né? As nuances, a questão harmônica, os improvisos, né? As frases, é um universo, né? Eu acho que a música brasileira é um universo único, né? Você chegou a estudar assim em conservatório, alguma coisa? Eu estudei, estudei começando o órgão, tudo, depois fui pro teclado. Aí eu tive aula, eu vim no conservatório. E também é uma das minhas maiores influências, que foi um professor que eu tive. E já é até falecido, o saudoso Bebeto, trabalhando na Unicamp. O Bebeto é o famoso Arno von Buttner. Eu tenho lá um disco dele. E ele na época, ele estava entre os maiores pianistas, né, de música brasileira do país aqui. Sensacional, Bebeto. Quando eu fiz um ano, mais ou menos, que ele vinha dar aula aqui em Amparo, no conservatório. E assim, esse período foi exatamente um divisor de águas, assim. Um divisor que você vai se aprofundando e na medida do possível você vai melhorando ali. Então o Bebeto foi, com certeza... Isso daí foi em que época, mais ou menos, da sua vida? Foi, acho que eu já tocava uns
10, acho que eu devia ter por volta aí de uns 25 anos, assim, mais ou isso que eu ia menos. te perguntar, como que foi assim a sua... Como você começou a trabalhar profissionalmente, assim, com isso? Ah, sim. Os primeiros amigos, a primeira banda, assim, como é que surgiu isso Nossa, daí? faz tempo. Eu tinha um amigo que ele era de Três Pontos, saudoso, tomara que ele assista isso aqui, o Márcio Guidi, grande amigo. Ele tinha um conjunto que eram 3 teclados. Ele tocava em 2 e uma outra pessoa tocava em 1. E eles cantavam. E aí essa parceira dele acabou saindo da banda e eu entrei. Devia ter 15 anos. Era menor de idade, tudo ainda. E ele me viu tocar, não, vem aqui, vem fazer um teste aqui. Aí eu fiz o teste e começamos a tocar. Toquei, eu lembro que até hoje, acho que o primeiro lugar que eu toquei foi o Vale do Sol. Nossa. O Vale do Sol, que é enorme, assim, gigante. E eu tocava num teclado que era com ritmo, né? Então eu fazia as harmonias e ele cantava e às vezes solava. E às vezes eu solava também. Então começou por aí. Muito bom, gente. Eu queria agradecer imensamente a presença do Gu aqui e eu queria dizer que eu me sinto privilegiado porque eu por várias vezes tive a honra de cantar, tocar juntos, com esse monstro da música aqui, né? O Gu ali também tem certeza que pensa da mesma forma. Além do que também Deus nos brinda com essa amizade aqui de anos, já são aí muitos anos, né, Gu? Com certeza. De amizade. E, gente, agora a gente queria ouvir um pouquinho. Será que dá para ouvir alguma coisinha, hein? Vamos tentar. Vai uma coisa meio de improviso, né? Quando o Yuri me falou, viu, você tem alguma música sua? Eu falei, nossa, acho que um tempo atrás... Porque, eu assim, até o Gustavo é um músico tão completo que, assim, eu acho que... Deixa ele aqui, né? Deixa ele conduzir que... Vamos lá, então. Vamos deixar a música rolar aqui, né? Bora lá.